nova coordenadora e ex-vereadora dessa casa, Luciene, da Saúde, faz um trabalho brilhante. Senhor presidente, motivo de estar usando essa tribuna, mesmo esse vereador sabendo que não é a prerrogativa do vereador fiscalizar ou debater qualquer parte de uma instituição de filantropia, nós sabemos que é a prerrogativa do Ministério Público, mas mesmo assim, como morador de Camaquã, nós ficamos muito preocupados com a situação que está acontecendo, e quando se trata de saúde, quando se trata de idoso, se torna uma preocupação de toda a comunidade, né? Então, eu venho aqui usar essa tribuna para falar um pouco do que está acontecendo no abrigo dos idosos. Uma ex-gestora que estava à frente daquela casa, que infelizmente está sendo investigada pelas autoridades competentes, entendeu? E essa investigação está em curso. Lá no abrigo dos idosos tem 23 idosos aposentados. Nós sabemos que o abrigo do idoso, ela sobrevive de uma receita fixa, que realmente é da aposentadoria dos idosos, e nós sabemos que aquela casa lá está passando dificuldade. Então, essa casa, preocupada com o que está acontecendo, venho aqui. Ontem eu tive uma conversa formal com o senhor Calil, e ele me passou algumas informações, e eu confesso que realmente eu fiquei emocionado e ao mesmo tempo triste, porque quando você mexe na vida de um idoso, uma pessoa que já tem uma história, que está passando por seu problema de saúde, as suas necessidades, as suas dificuldades, e aqui eu aproveito aqui para parabenizar todos os funcionários daquela casa pelo cuidado, pelo zelo. Tive a oportunidade de ir lá, e eu sei que lá tem aposentados que não faz nem a sua alimentação com suas próprias mãos. Então nós sabemos a dificuldade que é de você estar trazendo no hospital, estar trazendo no posto de saúde, pela questão de locomoção. Então eu parabenizo aos funcionários daquela casa pelo o tratamento que faz com aqueles idosos. Então essa ex-gestora, ela é da cidade de Santa Luzia, ela era concursada lá em Santa Luzia, ainda é concursada, pediu licença para assumir o abrigo dos idosos. Essa pessoa que é de Santa Luzia está sendo investigada. De 23 aposentados, essa pessoa está sendo investigada, que conseguiu fazer um empréstimo consignado de 17 aposentados lá. A polícia competente está investigando. Então, hoje, o abrigo dos idosos está passando por dificuldade, porque há aposentados ali que sacava o seu valor integral, o salário mínimo, né? E hoje está tendo lá, quando a pessoa vai sacar, está recebendo 700, 800 reais. Então, tem uns também que não está conseguindo sacar nada. Então, tipo assim, diante disso, também essa ex-gestora deixou uma dívida em supermercado, deixou dívida em padarias, deixou uma dívida de mais de 30 mil reais na Embasa. Inclusive, eu ouvindo ontem o senhor Calil, não pagou a Embasa, fez um parcelamento que pagam em cerca de R$ 1.500 hoje, para religar a água do abrigo dos idosos que estava passando por essa dificuldade. Deixou dívida com a Coelba, padaria, supermercado, farmácia. Então, nós sabemos a dificuldade que está tendo hoje Luciene para estar à frente. Essa pessoa é de Santa Luzia e ela está sendo investigada por esses supostos crimes, né? E eu tenho certeza, tenho uma plena confiança na justiça, e tenho certeza que, se existe algum culpado, que esses culpados vão pagar pelos crimes cometidos. Então, essa casa não se furta e está aqui para prestar os esclarecimentos. Nesse calor todo, tem idosos lá que estão sem ventiladores, passando por dificuldade. A ex-gestora daquela casa, antes dessa pessoa assumir, ela guardava 30%
de cada salário de cada aposentado. Para quê? Para uma necessidade de você comprar uma roupa, um calçado, um medicamento. Essa ex-gestora que está sendo investigada, quando assumiu, ela diluiu esse valor todo, inclusive deixou a casa nessa situação que está passando. Então, diante disso, inclusive deixou uma dívida em uma loja de calçado aproximadamente em quase 10 mil reais. Então, é uma preocupação de toda a população, para que a população também fique ciente. E eu tenho certeza que Camaquã é uma cidade solidária e estará ajudando também aquela casa fazendo doações, porque lá está tendo dificuldade, inclusive, com produto de limpeza, e hoje, pela situação que está passando, está vivendo de doação. Então, eu fiz o convite para a ex-vereadora dessa casa, Luciene, que está à frente, para ela falar um pouco dos desafios que ela está passando à frente daquela casa, diante dessas investigações que está acontecendo. Tenho certeza que a justiça encontrará o culpado. Meu muito obrigado. Presidente desta casa, vereador Cinha, estender os meus cumprimentos a todos os vereadores e ao público aqui presente. Hoje eu estou aqui em respeito a esta casa. Recebi o convite e, no momento que eu recebi o convite, eu não vi nada demais em comparecer para falar, nada mais do que a verdade. Porém, ontem à noite eu fui surpreendida pela Justiça, né, que me informou que eu não estava autorizada a falar, né, por conta de já estar em curso, né, questão judicial. Então, hoje, eu vou me limitar a falar somente como eu recebi o abrigo e como pretendemos, né, organizar aquele abrigo. Gostaria de pedir desculpa, porque eu sei que foi bastante divulgado e a minha intenção realmente era chegar aqui e falar do que eu tenho conhecimento. Mas, por questão da justiça, a gente tem que respeitar uma determinação da justiça. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, quando eu cheguei no abrigo, eu encontrei diversas situações desafiadoras, né? Nós temos funcionários lá que recebem seus salários pela fundação, mas nós temos também funcionários que recebem pelo abrigo dos idosos, né? Ou seja, o salário dos idosos é pago a alguns funcionários. E esses funcionários, eles estavam com 2 meses de salário atrasado. Hoje, eu fico muito feliz em dizer que esses funcionários estão em dias, porque depois que nós assumimos, nós quitamos esses pagamentos desses funcionários. Desculpa interromper, é porque nós estamos com instabilidade de energia. Sim. Aí estamos pedindo para... Convite da direção no dia 3 de dezembro, portanto, amanhã faz 15 dias que eu assumi essa nova função. Quando eu cheguei no abrigo, os funcionários que recebiam pelo abrigo estavam com seus salários atrasados, coisa que não justifica, né? Porque a fundação, ela está atrasando os salários, né? Mas o abrigo, ele recebe mensalmente o dinheiro dos idosos, então não justifica atrasar salário de funcionário que recebe pelo abrigo. Mas hoje eu estou aqui com 2 funcionários do abrigo que recebem pelo abrigo, que pode confirmar que eu já coloquei o pagamento deles em dias. Então, eles não têm nenhum salário atrasado, o pagamento do mês de outubro e do mês de novembro está pago. Então, eu acredito que isso é uma grande vitória já, né? Foram encontradas irregularidades? Sim. Ilegalidades? Sim. Mas a Fundação formou uma comissão para apurar essas irregularidades, né? Está trabalhando, buscou as dívidas na rua, realmente foram encontradas muitas dívidas, muitas irregularidades, mas eles aqui acionaram a justiça e agora cabe à justiça, né, resolver essa situação, não cabe a nós resolver essa situação. Existe um Instagram fake news, que eu não acredito eu acredito que alguém já tenha conhecimento, e nesse Instagram cita o meu nome, né, como a nova gestora do abrigo, dizendo que os idosos estão passando fome. Eu convido essa casa, quando puder, fazer uma visita
ao abrigo dos idosos serão muito bem-vindos. Realmente, nós estamos passando por muitas dificuldades mesmo, mas não temos nenhum idoso passando fome. Nós estamos sobrevivendo porque, no momento, a gente não tem condições de comprar alimentação, é verdade. Não temos dinheiro para nada. As contas estão zeradas, né? Então, no momento, a gente está sobrevivendo de doação. A Fundação recebe doação e divide com o abrigo dos idosos. O abrigo recebe doação e divide com a Fundação. Eu quero até aproveitar a oportunidade para agradecer a alguns parceiros, né? Porque, nesse momento, a gente não tem que ter vergonha de pedir, apesar de que os idosos não precisam que peça nada por eles, porque o dinheiro deles, o recurso deles, dá para manter o abrigo. Mas, no momento que nós estamos vivendo hoje, não temos condições de manter o abrigo com o dinheiro que eles recebem. Então, eu gostaria de agradecer alguns parceiros, como o Minicentro, que eu procurei, a Padaria Pão de Mel, uma amiga minha que é cabeleireira, a Osinete, os amigos dos meus filhos, que eu não sei nem quem é, mas que sempre estão à disposição para ajudar. Então, o abrigo dos idosos é 100% mantido com o dinheiro dos idosos. 70% é para a manutenção do abrigo. Com esses 70% do salário do idoso, a gente paga os funcionários, faz a feira, paga a água, a luz, botijão, esses serviços essenciais. E 30% é guardado numa poupança do idoso. Por quê? É para um caso específico, precisar comprar uma poltrona, precisar comprar um ventilador. Quando eu cheguei no abrigo, no dia 3, um senhor me pediu um ventilador, mas ele não tinha dinheiro na conta para comprar o ventilador. A gente se virou de outra forma para poder comprar o ventilador para ele, porque realmente está muito quente. Então, nós não encontramos esses 30% na conta do idoso. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que a antiga gestora, que todos conhecem, eu preciso falar isso, preciso. O nome dela é Mara, psicóloga. Ela saiu e deixou esse dinheiro depositado na conta dos idosos. Ela comprava em Camaquã, que não vai ter lugar nenhum em Camaquã que vai dizer que ela comprou fiado e deixou uma dívida para trás. Porque ela comprava e pagava e dava preferência a comprar à vista. Então, é importante falar de Mara, né, que foi uma ótima gestora que aquele abrigo teve, e até hoje os idosos sentem falta dela. Então, queridos, muita coisa eu teria para falar, mas infelizmente eu não posso falar, mas gostaria realmente. Mas, assim, hoje o que a gente pretende é recuperar, né, essas contas desses idosos, né, e também tentar dar um pouco de dignidade para eles, que eles perderam parte da dignidade, infelizmente, né. Gostaria de agradecer aqui também a parte da minha equipe, que está aqui, que veio comigo para me dar esse apoio moral. Muito obrigada, crianças. Né, vocês sabem que vocês podem contar comigo. E se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder, eu estou aqui à disposição, mas já deixando bem claro que talvez eu vá dizer que não por falta de competência, porque competência para responder eu tenho, mas talvez eu não tenha autorização para responder. Luciene. Oi. Nós sabemos das suas limitações diante que você colocou sobre a questão que está em sigilo judicial, mas gostaria, se Vossa Excelência pudesse falar para mim, quem foi que contratou a antiga gestora, essa que está sendo investigada por essas irregularidades? Nós gostaríamos muito, nós sabemos que ela é da nossa cidade vizinha aqui, Santa Luzia, mas seria muito interessante a comunidade saber quem foi que contratou, quem foi que convidou essa pessoa, quem pediu para ela pedir a licença do seu município para assumir o abrigo dos idosos. Seria muito interessante que a comunidade tivesse conhecimento dessa situação. Se você puder nos responder, ficaria grato. Me apertou. Você acha